lazer ao cuidado com a saúde. Práticas manuais antes vistas como ultrapassadas, como crochê, tricô, jardinagem, vêm ganhando novo significado. Estudos recentes apontam que esses chamados hobbies de vó podem contribuir para a longevidade, reduzir os níveis de estresse e ainda aumentar a sensação de bem-estar. Pois é, Dani. E quando a gente fala de saúde e bem-estar, a gente engloba corpo, mente e, por que não, saúde e bem-estar financeiro também. Isso porque o que muitos encaram como um hobby ou apenas uma forma de aliviar o estresse, para milhares de pessoas é a principal fonte de renda. Um exemplo é o tricô e o crochê, cujo tamanho do mercado global foi avaliado em aproximadamente 0,2 bilhões em 2023 e vem crescendo cerca de 4% a cada ano que passa. E esse crescimento foi ainda maior na pandemia, quando a imposição do isolamento social ocasionou um boom dos trabalhos manuais e artísticos. Eu sou a Dani Conte, comunico moda, tendências e lifestyle nas redes sociais e divido a apresentação desse Podflex com a minha colega Lu Tódero, empresária, especialista em gestão no varejo de moda e jornada do cliente. O Podflex é um videocast oferecido pela Usaflex Caxias do Sul, onde trazemos temas relevantes para tornar as nossas vidas muito mais leves e confortáveis. Hoje estamos de casa cheia, recebendo a Lu Ferrer da Ganchi Moda, a Nilce Fermiano da Luz Marina e a terapeuta ocupacional Tatiane Barp. O nosso 6º episódio tem uma plateia super especial e está sendo gravado aqui na Botânica Bistrô. Para começar a nossa conversa, eu vou apresentar para vocês a Lu Ferrer, uma querida amiga porto-alegrense que é formada em Relações Públicas com especialização em Marketing. A Lu tem mais de 10 anos de experiência na gestão pública de Porto Alegre, sempre atuando nas áreas de comunicação e cerimonial. E na pandemia, esse ciclo deu lugar à vontade da Lu de empreender. Foi então que, junto com a hoje sócia Márcia, que está aqui com a gente, e uma equipe de gestão estratégica, a Ganchi saiu do papel. Lu, muito bem-vinda a Caxias. Obrigada. E ao nosso Podflex. Agora que a Dani te apresentou, fala pra gente um pouquinho da marca, da Ganchi, conta pra gente a história. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bom, a Ganchi nasceu do meu desejo da Márcia de empreender com propósito. Então, a gente sempre teve essa vontade de lançar, além de uma marca de moda feminina em crochê. A Ganchi é uma marca de moda feminina em crochê, com peças de alta qualidade, onde a gente prima pelo design, pelo acabamento, então é tudo feito com muito cuidado. Mas a gente veio com esse desejo sempre de algo a mais. A Ganchi tem 1 ano, ela é um bebê. Eu digo que ela nasceu em agosto de 2024, então começou ali durante a pandemia, a ideia a se concretizar, e sair do papel. E aí quando a gente realmente ia lançar, veio o ano passado a enchente em Porto Alegre, e a gente deu uma pausa, porque foi, e em agosto a gente retomou. Então fez 1 ano agora. Nossa, é muito jovem. Isso, então a gente está construindo esse caminho que já está nos dando bastante orgulho. Que legal, perfeito, que bom. Inclusive, Dani veste Ganchi. Eu visto Ganchi hoje, a Lu também. Aqui, ó. Perfeito. E aqui do meu lado, Nilce, com essas velas maravilhosas que são frutos do teu trabalho. Fala pra gente um pouquinho sobre a Luz Marina. Bom, eu queria agradecer o convite também, Obrigada. da Dani. E então, a Luz Marina fazem 3 anos, que está no mercado. E começou com a necessidade, eu estou formada em artes plásticas, professora, 25 anos, aposentadoria chegando. E aí, o que eu vou fazer, Eu não posso ficar parada, eu tenho que inventar alguma coisa. E aí, eu comecei a pesquisar e me interessei por velas, E fui desenvolvendo umas técnicas, enfim, e amei o processo e tá aí. E tá assim, no início era algo assim para me promover um bem-estar, sabe? Fazer alguma coisa que fosse boa, para mim.
E aí as pessoas começaram a pedir, eu comecei a presentear, e as pessoas começaram a gostar, E virou um negócio. virou um negócio. Perfeito. Que bom, bem-vinda. Né? Gente, assim, ó, para colocar os pingos nos is nessa conversa, uma vez que a gente vai chegar na nossa saúde, a gente convidou a Tatiane Barpe para estar aqui com a gente. Ela é terapeuta ocupacional e ela vai nos contar por que as mãos são tão preciosas. Tati, seja muito bem-vinda. Agora, para a gente começar essa conversa, o que é a terapia ocupacional? Acho que isso é uma coisa importante de esclarecer por aqui. Bom, então, obrigada, né, pelo convite de vocês, assim, um prazer, né, foi uma surpresa, assim, para mim estar aqui hoje. É engraçado porque essa pergunta todo mundo faz, não tem quem não faça, né, as pessoas não conhecem o profissional, né, o terapeuta ocupacional, a terapia ocupacional em si, né, eu já sou formada há 22 anos e a gente vê isso ainda acontecer, né, todos esses anos. Dentro da terapia ocupacional, ela é um curso da área da saúde, né? A gente tem uma formação de 4 anos, né? Enfim, dentro disso a gente tem diversas áreas que a gente estuda, fisiologia, anatomia, psicologia, né? Neurologia, enfim, uma gama de áreas que a gente precisa para estar se desenvolvendo, né? Enquanto profissional. A gente trabalha com as ocupações humanas, né? Então, todas as dificuldades que a gente possa vir a ter na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Desde pequenininho até a parte do envelhecimento, se a gente tem alguma alteração, alguma dificuldade, entra o terapeuta ocupacional para fazer esses ajustes, né? Para fazer com que a gente busque proporcionar para aquelas pessoas, dentro das suas limitações ou não, uma melhor qualidade de vida, um aprendizado novo, né? Às vezes precisa também. Com certeza. E as mãos entram muito nisso, né? Porque sem as nossas mãos, muitas coisas a gente não consegue fazer no nosso dia a dia, né? Se a gente for pensar nas nossas atividades diárias, a gente precisa das nossas mãos, né? Para escovar os dentes, para pentear o cabelo, para se maquiar, para se vestir, né? Para comer, enfim. Dependendo da nossa profissão, das áreas que a gente trabalha, elas também vão ser sempre muito necessárias, né? Não que se a gente não tiver, né, elas, a gente também não possa fazer. Existem as adaptações que a gente consegue estar fazendo para essas pessoas poderem sim fazer suas atividades diárias dentro do possível, das condições que elas têm. Então, o profissional o terapeuta ocupacional, ele vem para isso, né, para auxiliar nessas situações, nesses momentos, né, e reorganizar esse cotidiano que às vezes é tirado ou é bagunçado por alguma questão que aconteceu na jornada. Isso aí, perfeito. Isso aí. Ai, que legal, gente. Então vocês vejam que aqui a gente vai falar com quem faz e com quem vai nos explicar por que é tão importante fazer. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para a Lu, que ela vai além do trabalho manual. Eu quero saber das capacitações que a Ganchi faz, porque isso é uma das coisas que me encantou muito na iniciativa de vocês, né? Conta pra gente. Sim, então assim, como eu falei, né, no início, a nossa ideia sempre foi de empreender com propósito. Então a gente tem a Ganchi com as crocheteiras profissionais, parceiras da marca, que produzem as peças que são compradas pelo site, né? A nossa loja é online. E a gente promove capacitações para mulheres em vulnerabilidade social. Porque a gente já queria nascer, nossa ideia é sempre nascer com propósito social. Como a gente não quer mais ser uma marca de moda feminina, isso tem várias, a gente quer realmente promover, impulsionar mulheres, promover essa mudança. Então, desde que a gente lançou a Ganchi, a gente tem capacitações para essas mulheres, a gente vai até a comunidade e ensina a técnica do crochê. Então, a gente faz 2 capacitações por ano, dura 2 meses, são encontros semanais, e elas aprendem realmente a fazer e começam a produzir, recebem encomendas. A gente formou a primeira turma em maio desse ano, e já tem cases de sucesso. A gente manteve o grupo, elas nos mandam peças criadas, a criatividade, elas têm encomendas dentro da própria comunidade. Então a gente entende aqui na Ganchi que proporcionar uma nova profissão pode ser o pontapé inicial para uma vida com mais oportunidades. E é isso que a gente quer, dar voz para essas mulheres, mostrar
quem produz, quem usa, fazer esse gancho. Inclusive, o nome gancho veio disso, a gente queria mostrar esses diversos universos femininos. Que incrível. Que legal. E isso é muito bacana porque acaba ensinando mulheres a terem a sua independência em lugares onde às vezes isso é fundamental para que elas às vezes saiam até de situações difíceis de abuso. E assim, inclusive durante as capacitações é uma troca incrível pra gente. E para elas, eu brincava que era uma terapia semanal. Eu ia falar a conversa, elas ficam leves, umas chegam no início mais tímidas, um pouco desconfiadas, daqui a pouco já estão se abrindo, vira uma roda de conversas, de fortalecimento, é muito legal. Eu acho que tem vários pontos positivos nisso, né? Porque a questão de estar ensinando uma profissão, né? Mas é muito além, depois a Tati até pode nos falar, mas a questão do psicológico, né? De ter uma rede de mulheres, né? Todas falando sobre temas. Enxergando, e a troca, Nossa, né? é muito Aí uma rico. fala, mas comigo aconteceu também. Então, Claro. é muito legal. Claro. Isso é sensacional. E o gente. melhor é ver o resultado, né, disso. A gente vendo as peças delas prontas, elas enxergando, elas ficam orgulhosas. E a gente vê que está no caminho certo. Que Tá legal. trilhando um caminho que legal, bacana. né? Perfeito. Que bacana. E, Tati, dentro disso que a Lu tá trazendo também pra gente, nesse sentido, né? O trabalho manual, a questão não deixa de ser uma terapia, como tu falou, né? Como é que tu enxerga isso sendo terapeuta ocupacional? Como é que explica essa sensação, essas situações que são criadas através do trabalho, né? Que a Ganchi faz também com essas mulheres? Sabe que vem muito um propósito para isso, né? Tem uma busca, né, lá interior, né? Bom, e agora? O que vamos fazer? Ainda mais em uma situação mais de vulnerabilidade, né? O que isso vai nos proporcionar de prazer, né? O que eu vou estar levando adiante com isso, né? Como eu vou me transformar a partir disso, assim. Então, sempre quando a gente faz algo mais manual, né? Às vezes é difícil pensar, será que eu sei? Será que eu não sei? Né? E muitas ali chegam sem saber absolutamente nada, né? E quando tu começa a construir aquilo, aí dá certo primeiro, aí depois não dá certo, e aí tu continua, e tu insiste, não desiste, e tu vai vendo um resultado, né? E vai aprimorando a técnica, vai aprimorando os conhecimentos, aquilo vai te dando um propósito. A gente pede para elas guardarem a primeira peça produzida para poder fazer no final do curso, a diferença, né? a evolução. Claro. Então é isso, assim, é ver o que te motiva, o que te leva a fazer isso, né? Eu, na pandemia, fiquei em casa com as crianças, eu digo, o que eu vou fazer? Eu sempre gostei muito de coisas manuais. E eu tenho uma filha menina. Eu disse, eu vou fazer laço de cabelo. E aí eu comecei a fazer. E é bem isso, eu guardei o primeiro, eu achei que tava lindo. Mas aí tu vai aprimorando e tu olha e diz, meu Deus, esse aqui tava horroroso, mas esse aqui agora tá ótimo. Então isso, né? Que a gente fala para elas, a continuidade, não parem. Não desiste, né? E não te sabota, né? Não, mas isso aqui vai ficar feio, mas tu nem terminou. Primeiro conclui, para depois tu olhar o resultado e ver realmente se ficou bom, não ficou, aonde eu errei, né? O que eu posso melhorar para o próximo. Então é tu te desafiar também a fazer novas peças, novas coisas e arriscar um pouquinho mais também. Eu acho que isso leva a gente a ter mais gosto, né, por aquilo que a gente está começando a fazer de novo, né, numa jornada que a gente nunca imaginou que estaria, né. Dá um orgulho. Então, isso é legal, né? isso aí. Tati, e isso provavelmente desenvolve áreas do cérebro também, né? Porque para a gente fazer uma atividade manual, eu presumo, né? Eu nunca fiz, eu não tenho esse Deveria talento. experimentar. Mas eu estou em flerte com a Nilce para fazer uma oficina de velas. Mas a gente precisa também gerenciar tempo, gerenciar recursos, gerenciar a finalização, quanto tempo eu demoro para fazer, quanto tempo eu demoro para planejar, o desenho. Então, como isso funciona? O que isso provoca no nosso cérebro, na nossa... Hoje em dia a gente vê que é tudo muito rápido, né? Tudo correndo e às vezes a gente nos falta essa questão de organização. A terapia ocupacional entra muito nessa questão também, de a gente saber gerenciar os nossos tempos e organizar
a nossa vida, né? No nosso dia. Bom, hoje é isso que eu tenho que fazer, o que que eu preciso, que horas eu tenho que acordar para estar aqui, o que que eu preciso fazer, como que eu tenho que organizar o meu dia a dia. E dentro das atividades é a mesma coisa. Bom, o que que eu preciso para fazer um crochê? Eu preciso da linha, eu preciso da agulha, eu preciso de um material que tenha lá os pontos, porque sei que tem Sim, ponto a alto, ponto receita baixo, também, enfim, a receita, a né? receita. E como que eu vou, se tu me der hoje uma receita, eu não vou fazer ideia do que tem ali, né? Eu preciso estudar aquilo ali, preciso ter alguém que me ensine a fazer aquilo ali, né? Hoje a gente sabe que se botar, né, jogar na rede, a gente vai achar muitos vídeos que ajudam. Mas quando a gente tem alguém para nos gerenciar isso e nos organizar, a gente otimiza o nosso tempo, né? A gente consegue criar novas possibilidades e nisso a gente vai desenvolvendo várias outras áreas do nosso cérebro que estão lá às vezes dormindo, quietinha. Por quê? Porque a gente está acostumado numa rotina, numa vida, né? Exato. E aí quando a gente sai um pouquinho, opa, acende uma luzinha lá de sim, ela foi por outro caminho. O que que eu tenho que fazer? Né? Então agora eu tenho que acordar porque ela está se movimentando, ela está aprendendo coisas novas e eu tenho que armazenar isso. Então a gente acaba estimulando outras áreas que muitas vezes estão ali disponíveis, mas a gente não acessa, né? Nosso cérebro ele é vasto demais, né? Então a gente consegue ir acessando essas áreas e criando novos caminhos e novas possibilidades. Então a gente vai fazendo uma neuroplasticidade nova, né? A gente vai criando novos caminhos com aqueles neurônios, vão se conectando e acendendo outras luzinhas e outras portas. Então a arte vem muito disso, porque às vezes se a gente não sabe fazer absolutamente nada, a gente está aprendendo alguma coisa nova. É que nem um bebê. Quando ele é bem bebezinho, a gente faz tudo por ele, mas vai chegar a hora que ele vai aprender a comer, que ele vai aprender a engatinhar, que ele vai aprender a sentar. Mas para isso ele precisa do quê? De estímulo, né? E se a gente não estimular, vai ficar ali, paradinho. Mas se a gente começa a estimular, as coisas vão acontecendo e vão se desenvolvendo. E a arte manual, enfim, ela tem esse objetivo também, né? De fazer com que a gente crie novas possibilidades e novas conexões. Então a gente precisa ter isso organizado, senão vira uma bagunça e aí vem as frustrações muito grandes, porque a gente vai se decepcionar, né? Claro. Então, essa organização, esse gerenciamento de tempo, de espaço que eu vou precisar, né? Para fazer as velas, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de um lugar certinho, senão também não vai dar certo, né? Vai desandar a receita. Então, esse gerenciamento todo a gente precisa ter para qualquer atividade que a gente for fazer, né? Seja manual ou não, a gente precisa ter. Perfeito. É isso aí. Eu tenho até como... Eu tenho muito a questão manual. Eu não tenho nenhuma condição de fazer qualquer coisa virar negócio manual, né? Mas eu gosto muito eu sinto necessidade muitas vezes nas poucas horas vagas que a gente tem de desocupar a mente. E aí eu tento fazer um crochê ensinado pela minha avó, né? E ela me ensinou muitas vezes já. E eu faço. Vocês até vão receber, a nossa plateia depois, um mimozinho feito pela minha avó, que é da Usaflex Caxias, que tem acompanha as xicrinhas de café na loja. E ela me ensinou a fazer esse trabalho. E é redondinho, né? O guardanapo é perfeito. E eu fazendo, com o meu foco em 90 coisas ao mesmo tempo, é um sofrimento, é gostoso. Quando eu consigo, eu fico muito feliz. Mas até eu chegar no resultado final, o guardanapo que é redondo, ele fica bicudo, ele fica ovalado, ele não fica perfeito, porque eu perco a atenção, eu perco o foco facilmente. Então, como é importante esse trabalho manual, né, eu imagino, para criar o Inclusive o foco, ele desenvolve Claro, isso. claro. Exatamente, eu acho que é muito importante para essa vida tão corrida que a gente tem hoje, de ter foco em várias coisas. Porque tu não consegue estar com as tuas mãos ali, mexendo num telefone, não dá, olhando uma não dá. tela. Tu tem que fazer então tu tem que contagem, estar, exato, claro, tu tem que estar toda uma focada técnica. naquilo. Então, como é importante, Tem que né? desligar. É. Exato, para focar em uma única coisa, e como é difícil, né? Não, e uma coisa que tu falou, né? A tua avó te ensinou. Então, a hora que tu vai fazer, tu tem um resgate de uma memória afetiva, né? Exatamente. Então, aquela memória afetiva, né? Também minha trabalha avó na gente. fazia assim, mas... E aí, não sei se isso acontece contigo, mas geralmente vem essas memórias, né? Mas a minha avó sentava assim e ela fazia, né? Desse jeitinho. Isso. E às vezes a gente
tu pode te observar a partir de agora, se tu não te pega fazendo exatamente as mesmas Do posturas jeito- que ela do jeito fazia, do dela. jeito dela, né? Então, Exato. e essa questão do foco em si, isso é importante, porque se a gente não focar naquilo que a gente está fazendo, vai desandar. Vai desandar, Né? não. Vai desandar. Então, a concentração, e isso são coisas que a gente vai estimulando na atividade também, né? De ter essa concentração, de ter este foco, que muitas vezes fica muito disperso e aí a gente realmente se perde. Então, gerenciar isso também faz parte É da fundamental. organização, né? Bom, o que eu preciso para não me distrair enquanto eu estou fazendo aqui? De repente eu preciso botar uma música para conseguir me concentrar um pouquinho mais, ou ligar a televisão e deixar ela ligada, né? Eu quero ficar no silêncio total, deixar só uma luzinha. Eu prefiro fazer aqui na varanda, eu prefiro fazer na sala, eu prefiro fazer no quarto. Cada Então, um vai ter um procurar ambiente. o seu ambiente que lhe deixa mais confortável e sem tanta distração. Isso né? aí. Porque E em como é momento, a difícil. gente está vivendo um momento em que a gente tem estímulos de todos os lados, Isso aí. né? Então é um hiperestímulo em todos os lados. E talvez essas atividades estejam em alta. Nilce, tu percebes por acaso, assim, tirando o meu interesse, tu percebes um aumento nessa vontade das pessoas, uma busca maior pelas oficinas? Sim, porque a princípio eu nunca pensei em fazer oficinas de velas, né? Mas as pessoas começaram a me pedir, e se tu fizesse uma oficina e tal? E eu fui amadurecendo a Sim. ideia, né? E disse, Professora já é, né? Técnica já tem. E eu adoro ensinar, né? E aí eu comecei a preparar todo um material, o espaço também, né? Para poder fazer oficinas. Aí vamos lá, né? Preparei um material impresso, com todo o material, dicas básicas do que a pessoa precisa saber para produzir uma vela, Claro. né? E, gente, tem dado super certo. Legal. As pessoas saem, assim, super felizes, gente que nunca, né? Não tinha nem noção de como se produzir uma vela, sai de lá encantado, porque aí elas fazem 3 tipos de velas diferentes, uma aromática, uma no concreto, que são a minha paixão, Assinatura, né? A minha assinatura da assinatura Nilce. são essas. E uma de molde, né? Que daí sai aquela vela perfeitinha, né? E assim as experiências estão sendo, porque tu trabalha tudo desde a motricidade ali para pegar aquele recipiente com a cera quente, né? Colocar. Tem umas que começam a tremer, né? Ai, meu Deus, isso é derramar, né? Então toda aquela... Aprendendo a marra, né? Porque a dor é grande, Exatamente. né? Foco, né? Motricidade. Nossa, trabalha muito. Coordenação. E eu mesmo no início, nossa, eu tava lembrando, a Tati disse que fez o primeiro laço dela, achou maravilhoso, né? Eu quando fiz a minha primeira vela de parafina, achei linda, maravilhosa. Aí quando eu comecei a estudar que a parafina tinha queima tóxica e que deveriam ser feitas com ceras vegetais, nossa, e aí então tu vai aprendendo e descobrindo coisas maravilhosas, né? E cada vez fica mais encantado. Claro, com o e cada vez. processo. E isso é muito bacana. Eu acho que a gente tem essa. E que bom que viraram negócios, né? A gente tem essa sorte de estar aqui com mulheres que transformaram esses fazeres manuais em negócio. E um negócio, a Lu está aqui para, né, nos dizer, calejada, como é que está, que empreender não é uma tarefa fácil. não. Né? Não. Então, Lu, conta pra gente, um ano de Ganche, Sim. quais são os maiores desafios que vocês percebem no empreender, né? No trazer isso, transformar esse fazer manual em um negócio, em um business mesmo? Sim, pra gente, essa construção de marca, né? É tu começar realmente do zero e mostrar o teu valor, o teu propósito, é apresentar, mostrar o teu diferencial, né? E a gente, como a nossa loja é online, então as pessoas precisam tocar no produto. Sim.
perceber a qualidade, essa qualidade que a gente conta nas redes sociais, que a gente conta no nosso site, as pessoas precisam ver e sentir o valor do manual, vendo que o acabamento realmente... O valor a gente cuida, o design é feito com todo cuidado. O valor do manual bem feito, né, Lu? Isso, Que a gente receber... comentava antes, olhando as peças. É isso, eu digo que é o aconchego, né? Sim. De tu perceber que realmente é como se te abraçasse. E mostrar isso. Aparecer e mostrar, né? Eu conseguir com que as pessoas percebam esse valor. Então, como é tudo pelas redes sociais, a gente precisa desse contato, mostrar o valor do produto e a qualidade. E a qualidade. Isso, essa é a nossa dificuldade, assim, nessa construção de marca, esse início. Existe muita coisa manual sendo feita, Muito. Né? Mas eu me lembro de uma vez, ouvi não me lembro se foi um vídeo ou tu vê como a gente já se confunde, né? Se foi ao vivo ou se foi um vídeo. Em que a Glória Calil falou que o artesanal não pode ser confundido com o artesanato. Isso, né? Isso. Então essa acho que talvez seja a grande dificuldade, né? Tu percebes a mesma coisa, Nilce? Sim. E o que no início eu comecei produzindo velas aromáticas, né? Que é o que quase todo mundo faz. Sim. Né? E aí eu senti a necessidade de criar algo diferente, né? Fazer uma coisa que chamasse a atenção, né, das pessoas, porque tem muita vela em latinha, em potinho, né? A maioria das pessoas, não desprezando jamais, porque eu também faço isso, né? Porque tu tem que atender todos os públicos, né? Então aí eu procurei fazer algo diferente, com qualidade que chamasse a atenção e tá dando assim super certo. Que legal, isso. Que legal. Né? E mais pro lado artístico, né? Não, e são peças elegantérrimas, né? Muito A gente tava chiques. falando. Muito lindo. Eu comentei antes que meu lindas. sonho é botar na minha mesa de jantar, assim, um caminho com as velas da Nilce, sabe? Muito lindo. Uma bandeja comprida, assim, com as Podemos velas. fazer. Sabe isso que as gurias estavam falando? A questão até de gerenciar uma oficina, né? A ideia inicial era fazer as velas, né? E nunca se pensou numa oficina, né? Inicialmente, não que não tivesse de repente a ideia, mas e gerenciar isso, né? Tu falaste que teve que fazer o material, né? Preparar o material de uma forma que fique fácil e acessível das pessoas que forem buscar o serviço entenderem, né, a linguagem, porque a gente sabe a técnica e sabe a linguagem, mas daqui a pouco não é acessível para a pessoa que está indo lá buscar. Sim. Tu é leiga, tu nunca fez. Não adianta ela escrever algo, né, Muito difícil que tu não vai conseguir. O humano, né? A receita também, né? A gente sabe que é complicado olhar lá uma receita de crochê. Então, o quanto mais acessível for para quem for buscar, para aprender, né? Mais prazeroso também isso vai se tornar. Porque aí a pessoa vai olhar e vai dizer, opa, não é tão difícil quanto eu imaginava. Né? Já vou começar a produzir uma vela para dar de presente. Já elas começam a pensar isso já aí, nessa né? ideia. Ai, eu já vou fazer para dar de presente para alguém. E gerenciar quantas bem alunas bacana eu posso atender no espaço que eu isso. tenho. Né? Quantos materiais eu preciso produzir? Quanto tempo demora cada aula ou para fazer cada vela? Isso. Vai dar tempo? Não isso vai dar tem que tempo? fazer todo um planejamento. É o planejamento que a gente estava falando que nem antes. as nossas capacitações. As oficinas de vocês. Da A mesma gente né? também, o que vai dar para fazer nessa primeira aula? A gente manda um tema de casa para já deixar com que elas retornem na próxima, já motivadas a iniciar uma nova peça. Isso aí. Então sempre tem É a que... continuidade, Isso, do a estímulo, continuidade, né? exato. E o legal também, eu acho que não tem volta, Daniela, quando tu fizer a tua aula sobre velas, tu não tem volta. Agora- porque, não, agora vai sabe fazer, por quê? ela Tu pega gosto, Eu né? tava, e eu tava lendo também, Tati, que esses trabalhos manuais, né, que nos ocupam a mente de uma forma diferente, seja ela qual for,
elas também têm o poder de liberar dopamina, serotonina, que é o hormônio do reconhecimento e do prazer. Bem-estar. Então, o bem-estar. Então, eu acho que é isso, né? É aquela é o primeiro laço, a primeira vela, É isso aí. que tu olha e diz, nossa, consegui. Acho que a Fico primeira bonito, sensação né? é essa liberação, né, do reconhecimento desse hormônio, né? Ai, que legal, olha, é possível. E aí tu quer cada vez mais melhorar isso, porque tu vai te Sim. sentindo bem naquele processo, né, Vai no te caminho, trazendo na um jornada. bem-estar, né? E aí tu vai em busca de mais coisas. Imagina que tu ia saber que a parafina era tóxica, né? Eu tava achando achando o máximo fazer. Mas tu vai buscando Claro, tu mais vai recursos, tu pesquisando. vai pesquisando, vai vendo novas técnicas, e não quer dizer que daqui amanhã, depois de amanhã, ou daqui um mês, um ano, tu não vai aprender outras coisas e com vai certeza. sair daqui a pouco do Do concreto concreto. para outra coisa que a Sim. gente nem imagina. Sim, porque eu tô né? sempre criando. Eu tô Então, sempre, e pode ser eu que não tu paro. crie uma nova técnica, e isso é bom. Por isso das Pode conexões, ser. né? Claro. Porque ela vai olhar e dizer, mas se eu juntar esse aqui com esse aqui, pode ser que saia alguma coisa nova. Ela vai testar, Uhum. vai ver se vai dar certo. Não deu, posso testar de novo. E até que daqui a pouco tu vai criar alguma coisa que seja tua, Com certeza. né? Claro. Seja só Que tua, foi, seja né, autoral. acabou sendo o que Exatamente. aconteceu com o concreto. Porque o meu né, trabalho, Nilce? assim, é a minha terapia diária. É, Claro. E é isso. É assim, eu só vou pro ateliê no turno da tarde, mas é assim, eu posso estar com a cabeça super a milhão, né? Quando eu chego no ateliê, Parece que tudo acalma, né? Tudo acalma. eu vou produzir, eu começo a criar e digo, mas e se fizer, né, de outra maneira, hoje eu vou fazer uma mais alta, outra mais baixa, sabe? E vai surgindo e saem coisas bem diferentes. E esse fator todo dia. novidade, né? Uma vez eu li que se a gente aprender, que a gente, para envelhecer bem, nós deveríamos nos condicionar a aprender uma coisa nova todos Sempre. os anos, né? Para criar novas. Sim. É verdade Sim. isso? Sim, porque tu vai criando, né, Uhum. novas possibilidades, novos caminhos, são novas conexões, né? Não tem aquele ditado que diz assim, viaja para algum lugar que tu nunca foi, é a mesma coisa. A gente vai estar viajando em algum lugar que a gente nunca foi, né? Então, aprender algo novo faz com que a gente se desafie. Né? E a gente não fica na inércia, a gente Sim. fica em movimento, porque tu vai ter que tentar, tu vai ter que buscar. Então, isso é prazeroso. Hoje, para mim, estar aqui, eu nunca imaginei, né? Então, para mim é um desafio. Eu tive que me movimentar, eu tive que pensar o que eu iria falar, né? Sim. Como que eu ia conduzir isso dentro do crochê, dentro da vela, para o mundo que eu vivo, para os pacientes que eu atendo, que é uma gama completamente diferente da realidade das meninas, mas que faz sentido para eles também, né? Qual é a maioria dos teus pacientes? A maioria dos meus pacientes são pacientes mais neurológicos, né? Alguns, assim, ou com alguma demência, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu até estava comentando antes, eu estava atendendo uma paciente que teve um AVC, né, recente. E aí nós estávamos falando de música, né? Eu disse, eu botei a música para ela, mas assim, só botei enquanto a gente estava fazendo a atividade. Era um outro exercício, mas ela tinha que prestar atenção na música e prestar atenção no exercício que ela estava fazendo. São duas áreas completamente, duas atenções diferentes, né? Mas a expressão dela, na hora que eu botei a música, que ela conhecia, mudou completamente. Então, é esse cuidado e esse olhar que a gente tem que ter, né? E a terapia ocupacional, ela trabalha muito com atividades, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque não é simplesmente a gente botar uma atividade por colocar, que isso é muito que as pessoas se confundem, né? Sim. Ela tá na TO, mas ela só vai ficar lá fazendo qualquer coisinha. Não. Cada atividade que a gente pensa, que a gente planeja, ela tem um propósito. Ela tem um objetivo, ela tem que ter um cuidado com o material que eu vou oferecer para aquele tipo de patologia, né? Porque senão a gente pode piorar o quadro daquele paciente e não melhorar, né? Então, esse cuidado, a gente tem que fazer toda uma análise da atividade, isso a gente aprende na faculdade, né? Tem lá item por item que a gente tem que avaliar, que a gente tem que cuidar, por que disso, por que daquilo, para a gente ter uma resposta melhor ali no final do atendimento. E aí fazendo esses resgates, né? E vendo onde é que estão as possibilidades, né? O que eu posso criar com esse aqui?
mas para esse aqui de repente não vai servir. Ah, mas se eu juntar este com aquele, pode ser que dê certo. Então, são essas possibilidades que a gente, dentro da terapia ocupacional, acaba criando. Né? Às vezes a gente mistura para ver onde é que vai. E aí, com o olhar, né, com a gente prestando atenção no movimento, na expressão, na postura que eles mostram, a gente consegue ver se está indo pelo caminho mais certo ou não e ver as adaptações que precisam ser feitas, né? E aí, tomando como base os pacientes que tu atende nesse formato, para a gente, né? Porque estamos todas numa meia-idade, né? Com a cabeça a mil, pensando na nossa permanência, manutenção sãs e ativas e tudo mais, né? Tati, o que a gente poderia, desde agora, pensar? Porque não é todo mundo que tem, né, a questão habilidade, né? Às vezes uma atividade que parece que seria muito interessante pode me causar um estresse, porque eu realmente me frustro. Frustração, Sim, né? Eu acho que é muito procurar, assim, o que tu gosta de fazer, né? Ou que lá, de repente, tu sempre quis fazer e tu não conseguiu fazer, né? Por algum motivo, alguma coisa que te impediu, né? Ah, eu gosto de dançar. Vai fazer uma aula de dança, né? Tem lugares, hoje em dia tem bastante opções gratuitas, pagas, enfim, né? Procura uma amiga, um parceiro, alguém, tem um marido, puxa o marido, leva junto, leva um neto, sei lá, né? Cria esses vínculos, estar com pessoas, né? Isso é muito importante, estar com pessoas. A gente não ficar sozinho, isolado, né? Conversar, passear, sair para tomar um café, conhecer novas possibilidades, né? Eu gosto de ouvir música, então busca música. Daqui a pouco, por que tu não pode pensar em aprender um instrumento ou a cantar? Gosto, né? A gente falou da dança, mas tem N possibilidades fora o mundo do artesanato, do artesanal, enfim, né? Hoje tem ali os livros de pinturas, isso é ótimo também. Pois é, porque existe o amo ou odeio, né, dos livros de pintura. Tem gente que fala super mal, tem gente que fala que é ótimo, tem gente que faz, tem gente que tem vergonha de fazer. Muito legal. E até para a questão da motricidade que a gente estava falando, dessa coordenação, né? Eu, vira e mexe, eu deixava uns desenhos de mandalas para os meus, a tua tarefa dessa semana é pintar esse aqui. Tá aqui os lápis de cor, mas não usa canetinha, às vezes desafiar, porque a canetinha é mais fácil, né? O lápis de cor, ou o giz de cera, que já é mais difícil que o lápis de cor, né? Então, tu desafiar eles também. Ah, mas eu tinha um que ele era muito perfeccionista, né? Então, um dia eu desafiei ele e disse assim, hoje nós não vamos usar os lápis de cor. Nós vamos usar esses papéis coloridos e nós vamos fazer um mosaico. E ele parou, me olhou. Ele parou, me olhou e disse assim: mas tem que deixar bem grudadinho. Não precisa. Deixa os espaços em branco, mas tu tem que preencher o espaço. A tua capacidade de olhar para aquilo. Isso, preencher cada espacinho, uma cor. E tu não pode sair do desenho. Tu tem que fazer neste limite, porque daí tu estabelece o limite. Claro. Gente do céu, ele queria deixar grudado. Então ele pegava um estilete, às vezes era um papelzinho minúsculo, para cortar bem certinho, mas não tem problema, é para ser disparelho. Não, tem que cobrir. E eu disse, bom, deixa ali. E ele foi, até que ele fez do jeito que ele queria, mas qual era o objetivo? Ele preencheu o espaço, o desenho dele, ele fez. Do jeito dele, fez, que não precisava ser tão perfeccionista, mas ele fez. Então, tu criar essas alternativas, né? E desafiar, porque ele se desafiou. E ele tinha uma raiva, ele ficava bravo, porque ele queria preencher o espaço. Mas não precisa preencher o espaço. Mas ele quis, ele se desafiou e ele fez. Então, a gente precisa buscar, né? E ver o que ficou lá para trás que eu não pude fazer. De repente, na minha adolescência, né? Quando eu estava na faculdade, não parei, né? Posso voltar, né? Pode voltar. Por que não? Se permitir, se permitir tirar um coisa. tempo. Para tirar um tempo, né? Isso, o que as pessoas vão dizer que eu estou lá fazendo artesanato, fazendo um crochê, fazendo uma... Mas deixa qual é o problema, né? A tua cabeça está lá cuidar da mente, né? Cuidar da mente, do corpo. E o tu crocheta? Com as pessoas, né? Gente, agora tá aí o ponto. Né? Viu? Eu e a Márcia, nós nos unimos justamente por isso. A Márcia produz as peças piloto, eu tenho 1 milhão de ideias, a parte toda de comunicação, construção da marca, né, que é a minha área, e agora nas capacitações
eu tento produzir. Na primeira capacitação eu fiz um colar. Mas fez um colar. Fiz. É isso aí. Aí as minhas colegas dizem que eu fiquei para trás, porque elas produziram um monte. Mas eu digo para elas, mas é que eu preciso conversar com vocês. O meu papel também é esse, entendeu? É o que eu gosto. E agora a gente começou uma nova capacitação semana passada. E já me desafiaram, vou ter que criar uma nova peça. Agora quem sabe? Vou fazer. Depois eu Porque mostro para conversar, vocês. tu falaste de que Porque é conversar também é uma habilidade, Sim, né? sim. Falaste também de sair, encontrar pessoas, tomar um café com amigos, enfim. A gente conversando aqui com todas as pessoas que vieram aqui nos prestigiar, algumas a gente tem mais contato durante a semana, outras a gente não vê faz tempo, mas cada uma delas vai trazer um assunto pra gente que é um assunto surpresa, né? Tu não sabe sobre o que aquela pessoa vai falar, como ela vai reagir ao que tu tá dizendo. Então isso também vai ajudando a estabelecer conexões. Sim. Estabelecer conexões, criar vínculos, Com né? certeza. Tu vai ter mais afinidade com um, de repente, do que com o outro, mas e tá tudo bem, né? sim, Nossa vida é assim. E pode ser que com aquele que tu teve mais afinidades, tu crie outras possibilidades, claro. outras coisas, né? Crie outros negócios, outras ideias, né? Exatamente. Ali foi um colar, mas daqui a pouco aquela pessoa que também gosta do colar, daqui a pouco vocês vão fazer uma loja só de colar. Isso, E não de um casaco, de uma bolsa, que era Claro. só colar. E tá tudo certo, né? E vão criando novas alternativas, né? E vai te desafiando. Sim, né? agora eu tenho, Que agora eu tenho já que criar te mais uma desafiaram. peça. Isso Tenho aí. 2 meses. É, ó. Ó, tempo já tem um definido. tempo, né? Já tem um tempo, já tem começa a um contar o objetivo, tempo. que é uma Já. nova peça. Então já Claro. começa Já a tem um gerenciar. prazo, já tem um A prazo. Márcia tá gerenciar. rindo. Mas eu vou... Tudo bem. A Márcia tá rindo lá. Tu sabes que eu, antes das velas, eu trabalhei 1 ano com crochê. Viu? Eu fazia bolsas, cestos, mas aí as minhas mãos não permitiram que eu desse continuidade. E aí eu tive Isso que é uma coisa que a gente tem que outra cuidar coisa. muito também, né? Mas, Nos nossa, eu manuais. adorei. Porque às vezes a quando gente eu fica muito na repetição e aí a gente pode acabar desenvolvendo uma lé, né? Aí, então é importante que ter aconteceu. essas Não, e pausas, inclusive, fazer os alongamentos. A gente isso sempre, aí. nas capacitações, a gente explica para elas Isso a aí, é importância importante. disso. Claro. É. Tati, agora eu vou fazer uma pergunta que ela é inevitável e ela é uma pergunta ruim, mas é uma pergunta que a resposta talvez seja difícil de ouvir, sendo um alerta, mas é importante fazer. Quais são os alertas que a gente precisa ficar atento de que o nosso cérebro está dando sinais de que talvez algo não vá bem? Né? O que a gente precisa prestar atenção? O que a gente começa a observar muito hoje, né? Repetir muito as mesmas coisas que a gente está falando. E aí daqui a pouco tu muda o assunto, daqui a pouco tu volta naquilo, né? Eu ouvi. Aí tu Eu me vi, tu fala, agora eu me vi tu nos fala, meus áudios com a Lu. Patrícia, eu gravo áudios de 12 minutos. 12. tipo, né? Tu falou uma coisa aí mudou o assunto, daqui a pouco tu repete aquilo. Dani, você já falou isso, né? Volta, É bom alertar. dá um toquezinho para a pessoa e começar a observar. A gente observa isso conforme vai passando mais a idade, e isso é bem comum, né? A gente prestar mais atenção, né? Esquecer as coisas, né? Claro que para a mulher a gente sabe que aí entra outras situações, né? Vamos encerrar por aqui. Menopausa, coisa que a gente Foi sabe que acontece, mas são coisas que a gente pode gerenciar. Aham. Mas quando a gente não consegue mais gerenciar, né? Porque aí pode estar vindo uma demência, né? Pode estar iniciando um processo de demência. Por isso as conexões com as pessoas são importantes. Porque quanto menos a gente interage, mais a gente vai ver isso, né? Esses esquecimentos, deixar uma coisa acesa no fogão, né? A luz que não apagou, ficar lá vendo se trancou mesmo a porta ou não, sabe? São coisas que a gente começa a ver que, opa, tem alguma coisa acontecendo, né? Então são sinais que a gente tem que, quem está próximo, observar, daqui a pouco levar no neurologista, enfim, fazer exames e ver se está tudo certo, né, mesmo ou não, geriatra, enfim, para entender se é normal da idade ou se está vindo algum processo de demência. E não que, se aparecer um diagnóstico, não que tu tenha que, bom, agora é isso aí e aceitar. Não, a gente tem como trabalhar justamente para amenizar isso ou
ir retardando a Isso que é velocidade, importante né? dizer. Então, Porque senão é muito rápido. é muito rápido. É muito rápido. A gente vê essas quedas muito, ainda mais pessoas mais idosas. Então, quanto Exato. mais a gente estimular eles a sair, a fazer as coisas, quem tem netos, leva os netos, bota pintar junto, né? Eu vejo os meus assim que chamam o vô, a avó, bota pintar, bota desenhar, bota brincar, Jogar fazer, carta. jogar carta, jogos, né? Sim. Coisas que te estimulem a estar pensando e se organizando. E vai chegar pacientes que a gente vai ter que fazer cronogramas. Eu Sim. fiz um essa semana. Bom, de manhã, o que você faz de manhã? Eu levanto, eu escovo os dentes, eu lavo o rosto, né? Eu tenho que tomar café. Então, tudo isso eu tive que desenhar, escrever Sim. do ladinho. Tu vai acompanhando e vai vendo se tu fez. Claro. Porque não processa mais, Aham. né? Aí a esposa fica braba. E, Sim. porque ele não Mais os entende, ele não conflitos. e começa a bater de frente, porque é difícil, é Sim. bem difícil. E não é que a pessoa faça porque ela quer, Não. é porque realmente ela já não Não consegue mais. consegue mais. Então, quanto mais a gente consegue nos primeiros sintomas já ir gerenciando, melhor lá na frente. Porque tu ainda permite que essa pessoa tenha uma autonomia, né? Senão a gente realmente perde e aí é complicado. Aí precisa de Sim. ajuda constante, né, Constante. nesse sentido. Ajuda profissional constante. Uhum. Daniela? Queria te dar uma notícia, que está na Ah. hora. Eu não sei se eu já te falei, ultimamente eu começo os meus áudios assim. Eu não sei se eu já comentei contigo, ou talvez eu já tenha falado isso, gente, que horror, né? Mas isso também pode ser, às vezes, um pouco de falta de treino. E um pouco de presumir que aquela pessoa vai aceitar que tu Uhum. né? Então a gente acaba ficando em ambientes seguros, né? Por isso é legal desenvolver novas Novas relações, habilidades, novas exatamente. habilidades para treinar isso. Porque senão a Sentindo, gente no fica- mínimo, vergonha de dizer. A gente não sai de casa para ir para o trabalho, a gente faz sempre o mesmo trajeto, muda o trajeto. Muda o trajeto. Vai por outra rota, por outro caminho, pequenas porque é que dicas. nem lá no cérebro, né? A gente tá sempre naquela linha, mas vai um dia para a direita, um dia pela esquerda, dá a volta na quadra. Hoje em dia a gente usa os né? aplicativos Pra para tudo, né? pra A gente nem tudo. pensa mais. Isso aí. É isso Vira aí. direito. E o cérebro A vai gente ficando não pensa mais. preguiçoso. A gente É não isso aí. sabe mais chegar nos lugares. É uma Não sabe, na ginástica verdade, a gente A sabe. gente cerebral. sabe, só que a É. gente não Vários treina. ensinamentos, então, dona Muitos, Dani. Que bom, muitos. meninas. Até utilizar a outra mão, né? Outra mão, isso aí. Se tu é destro, Usa né? essa usa a esquerda. né? Faz Pra esse exercício treinar. diário. Ai, Para pequenas Várias dicas coisas, simples. né? Várias Simples. dicas simples que a gente já pode começar a aplicar agora, gente, imediatamente. Gurias, foi muito bom conversar eu com amei. vocês. Foi Muito ótimo. bom ter vocês aqui, Foi. Lu. Obrigada por ter vindo de Porto Alegre. As gurias vieram, assim, animadíssimas. Adoraram Sim, Caxias, então a gente tava, a Lu já amamos, conhecia, eu já né? sei. Sim. Mas E foi muito bom. muito bom, que bom. Nilce, obrigada também por ter Que agradeço. se disposto a vir convite. conversar com a gente. Sempre uma correria, a gente se encontra às vezes na garagem, né? Sim. Mas a gente conseguiu fazer acontecer e a gente ficou muito feliz, Tati. Aula aqui, né? Uma aula de terapia ocupacional. disposição. Não, e dicas disposição, práticas, ótimo, né, pra gente. Isso mesmo. E a Lu, que eu quero aproveitar esse momento e parabenizar, porque a gente está falando de trabalhos manuais e de carinho, do carinho que isso envolve, né? E a Lu sempre ofereceu isso na loja, sabe? Isso é uma coisa que é desde o início. Assim. Eu lembro de comprar um chinelinho na pandemia e chegar aquilo em casa, assim, era quase um abraço, assim. Veio os negocinhos de colocar a xícara em cima, que O vocês vão ganhar os crochê que vocês vão guardanapinhos. receber. Então vem sempre aquele carinho e quem frequenta a loja sabe que a Lu sempre pensando na frente, como ele é peculiar, ela trouxe sempre esse carinho associado ao produto. Isso aí. E isso faz muita diferença, Muita diferença. né? O acolhimento. Quem recebe Exato. sente A pessoa que isso, recebe né? vê o carinho, Mas né? com Isso, o certeza, detalhe. né? É trazer a proximidade, né? É trazer o carinho, o cuidado e quem trabalha com marcas com propósito, né? Que são marcas autorais, né? Que eu acho incrível. Eu, no caso, é uma franquia, mas eu consegui estabelecer uma relação muito legal com a franquia, que é o colocar o teu toque. toquezinho. Eu acho que faz toda a diferença, né? Teu Diferente. É, rosto, Exatamente, né? que é Isso como aí. eu gosto de tratar as pessoas que estão perto de mim. isso. Então, foi uma forma que a gente teve. E Encontrou não é de e não é aproximar, o né? preço, né? É o valor, é o valor, daquilo que Isso tu aí. está entregando e que tu estás É, recebendo. Né? Exatamente. É o isso que valor. faz a diferença. Muito bem, meninas. Então, e quem quiser saber mais aqui sobre essas marcas, essas pessoas que estiveram com a gente, né?
Ganche, a Tati, Luz Marina, né? O @, delas estará no nosso vídeo, né? Então fiquem atentas e procurem saber mais sobre elas. E curtam este episódio, né? Quem estiver nos assistindo depois, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito Isso aí. obrigada, gente. Foi um Obrigada, prazer Muito conversar com obrigada, vocês. gente. E inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Para acompanhar todos Não os episódios que esqueçam. estão lá. Tem outros episódios, esse episódio tá incrível também, é o 6º episódio, então divirtam-se no nosso canal também.